Você já percebeu como as pessoas costumam dizer que estão sem tempo? Sem tempo para fazer isso, sem tempo para fazer aquilo, como se dizer que estar sem tempo fosse um sinal que ela está muito ocupada. Quando, na verdade, a pessoa não está sem tempo. Ela só administra muito mal o tempo que possui. Segundo o G1, as pessoas conseguem passar cerca de 9 horas no celular ou em outros aparelhos eletrônicos durante o dia. Talvez essa não seja a sua realidade, ou talvez seja diretamente a sua realidade. O problema aqui é, geralmente, essas pessoas que dizem estar sem tempo começam a dizer que estão cansadas demais para ler a Bíblia, orar e até mesmo ir aos cultos. Mas, por outro lado, elas encontram energia suficiente para assistir vídeos, filmes e séries até tarde da noite. E aqui está uma pergunta que talvez incomode diretamente você. E se o problema da sua falta de busca a Deus não for simplesmente preguiça espiritual? E se eu lhe disser que, sem perceber, você está treinando a sua mente para fugir justamente daquilo que deveria aproximar você de Deus? E sem perceber, você caiu num poço de declínio espiritual e está preso numa fé sem vida e desanimada. Hoje eu quero mostrar 3 razões pelas quais você declina espiritualmente, mas principalmente eu quero mostrar como a Bíblia ensina a quebrar com esse ciclo. Eu sou o pastor Tiago Lopes e esse é o canal Teologia Faz Diferença. Curte, comenta e se inscreva. Antes de ir para a explicação, eu quero deixar claro que esse vídeo não é uma negação de que você não ama a Deus. Talvez você ame a Deus. Não estou negando que sua fé seja sincera. Mas, mesmo assim, é possível que pessoas que amam a Deus e sejam sinceras percebam que estão orando menos, lendo menos a Bíblia e adiando cada vez um compromisso fundamental com o Senhor. E o bom desse vídeo é que hoje você vai entender por que isso acontece e o que fazer para voltar a ter a constância no seu relacionamento com Deus. E o melhor, isso sem culpa, sem legalismo e sem depender de motivações equivocadas. Então vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, você não precisa sentir vontade para buscar a Deus. Existe um erro muito comum que ataca muitos cristãos: esperar sentir vontade para orar ou ler a Bíblia. E há outros crentes que vão além, chegam a assumir que não estão tão bem espiritualmente e só irão se envolver com a obra de Deus quando estiverem bem espiritualmente. Isso acontece muito. Mas a verdade é que, se você só busca a Deus quando sente vontade, é sinal que você não tem uma rotina espiritual. Você tem uma rotina emocional. E o problema da rotina emocional é que emoções e sentimentos elas mudam constantemente. Tem dia que você acorda animado, tem dia que você acorda cansado. Tem dia em que você quer orar. E tem dia em que a última coisa que você quer fazer é abrir a Bíblia. E se a sua comunhão com Deus depender somente de sua disposição, você não terá um relacionamento com Ele. Sua vida será instável, assim como são os seus sentimentos. Agora imagina se você só fosse trabalhar quando sentisse vontade. Comenta aqui embaixo. Como seria a sua escala de trabalho? Seria 6 por 1, 3 por 4, né? Não sei. Mas voltando aqui. Quando Jesus disse, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33, ele está dizendo que buscar a Deus é uma decisão. Busquem a Deus. Vocês concordam comigo que ele poderia ter dito, busquem o reino de Deus e a sua justiça somente quando estiverem motivados? Acho que não foi isso que ele falou. Porque existe uma decisão diária. E você precisa tomar esta decisão diariamente em sua vida. Mas entenda, isso não significa transformar a sua vida cristã em uma lista de obrigações. Nem significa que, eu tenho que orar, porque se eu não orar, Deus vai ficar bravo. Não, não é sobre isso. Nós não buscamos a Deus para comprar o amor dele. Nós buscamos a Deus porque fomos alcançados pelo amor dele. E se nós não orarmos, nós iremos morrer espiritualmente. Você não escova os dentes porque está apaixonado pela escova de dentes, né? Você só faz porque sabe que precisa, porque sabe que é necessário. Da mesma maneira, existem dias em que você não vai sentir vontade de orar. Mas você pode dizer, mesmo sem vontade, eu vou me colocar diante do Senhor e orar. E muitas vezes acontece algo bem interessante, porque você começa sem vontade, mas termina satisfeito. Termina com a vontade de continuar. Porque a disciplina espiritual pode levar você a lugares aonde a motivação nunca levará. Então, quando chegar o próximo dia em que você pensar, hoje eu não estou com vontade de orar, não espere vontade. Só ore. Somente ore. Mas em segundo lugar, a procrastinação espiritual começa com depois eu faço.
Imagine uma pessoa que acorda pela manhã e pensa, hoje eu vou ler a Bíblia. Mas aí ela pegou o celular primeiro. Aí vai responder somente uma mensagenzinha. Depois ela abre o Instagram. Depois ela abre o Instagram só para ver alguma coisa rapidinho. Aí vem um vídeo, vem outro. E quando percebe, passaram-se ali 2 horas do seu dia. Evidentemente, ela vai olhar para a escritura, também para as suas tarefas diárias e vai dizer, eita, agora eu estou sem tempo. Não dá para me ler agora não. Mas mais tarde eu leio. E aí chega a hora do almoço. E depois do almoço, ela não lê. Aí chega a noite. Quando chegou a noite, ela diz, eita, eu estou muito cansada, mas amanhã eu leio. Amanhã eu prometo que eu vou ler. E aí chegou amanhã e acontece tudo de novo. E aqui está o grande problema. Porque pessoas assim não decidiram abandonar a Deus. Elas simplesmente começaram a adiar o relacionamento com Deus. E essa é uma das formas mais perigosas de procrastinação espiritual, de declínio espiritual. Porque ninguém precisa dizer, eu não quero mais a Deus. Basta dizer, depois. Depois eu oro, depois eu leio, depois eu vou à igreja, depois eu resolvo isso, depois eu volto a buscar a Deus. E o depois pode se transformar em semanas. Agora, imagine essa pessoa percebendo que se passaram meses, anos com uma vida fragilizada espiritual. A Bíblia está fechada, a oração ficou rara e a mente está cheia de coisas desse mundo. E o coração, é lógico, vai começar a sentir uma distância que não apareceu de repente. Ela foi construída aos poucos, com um depois de cada vez. E talvez essa seja exatamente a sua história. Mas escute, não transforme esse período ruim em uma identidade. Você pode ter parado de orar, pode ter negligenciado a leitura bíblica, mas isso não significa que Deus deseja de você. Você pode recomeçar. Abra a Bíblia, leia um trecho, faça uma oração sincera dentro do Senhor. 5, 7, 10 minutos podem ser melhores do que nenhuma tentativa de se relacionar com Deus. E por favor, se esse tipo de conteúdo ajuda você a enxergar a fé de maneira prática e bíblica, inscreva-se neste canal, porque é exatamente isso que nós estamos tentando fazer aqui. Trazer a Bíblia para os problemas reais do dia a dia. Mas agora, eu quero chegar ao terceiro ponto. Porque talvez o maior problema não esteja na sua falta de tempo, mas naquilo que você está fazendo com o seu tempo. Porque tem algo bem chocante aqui. Talvez você esteja treinando a sua mente para declinar espiritualmente, para procrastinar espiritualmente. E agora eu quero fazer uma pergunta bem direta para você. Quanto tempo você consegue ficar sem olhar o celular? 5 minutos, 10, 20, 30, 1 hora? Mas agora pense. Quanto tempo você consegue ficar lendo a Bíblia sem sentir vontade de pegar o celular? Nós estamos vivendo em uma época em que a nossa atenção é totalmente disputada, especificamente com o celular. É notificação, é vídeo, é mensagem, é reels, é shorts, é mais um vídeo, é mais uma informação, é mais uma notícia que está acontecendo. E existe algo muito preocupante nisso. A gente pode se acostumar tanto com estímulos rápidos que a reflexão e o silêncio começam a parecer desconfortável. Você se senta para orar, sua mente começa a viajar. Você abre a Bíblia, aí pensa no celular. Começa a ler, quer verificar logo uma mensagem. E aí você mesmo conclui, eu não consigo me concentrar não para orar não, nem tenho concentração para ler a Bíblia. Mas na realidade, você precisa responder outra pergunta. Como eu estou treinando a minha mente? Porque aquilo que recebe constantemente a nossa atenção começa a disputar o nosso coração. E não se incomode com o que eu irei falar. Talvez você não tenha falta de tempo para Deus. Talvez Deus esteja recebendo o tempo que sobra depois que você dá atenção a todas as demais coisas. Isso não significa que usar celular seja pecado, assistir vídeos seja pecado, porque não é pecado automaticamente. Descansar não é pecado. O problema aparece quando coisas boas começam a ocupar um espaço que elas não deveriam ocupar. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Então faça experiência. Durante esses próximos dias, escolha um horário específico para buscar a Deus. Deixe o celular de lado. Leia a Bíblia, ore. Fique alguns minutos em silêncio e em reflexão sobre quem é Deus. Não tente produzir uma experiência sobrenatural diante desse cenário. Nem tente sentir alguma coisa extraordinária. Apenas ore, leia a Bíblia e reflita. Porque maturidade espiritual não significa sentir algo incrível todos os dias, mas significa amar a Deus em dias comuns. E sabe o que é bonito? É que a constância cria raízes. Você começa pequeno, depois continua. Depois percebe que aquilo que parecia obrigação começa a se tornar um prazer na sua vida. E pouco a pouco você vai perceber que não está mais apenas cumprindo uma rotina,
mas está cultivando um relacionamento com o Senhor. Então, talvez a pergunta não seja simplesmente como vencer a preguiça espiritual. Talvez a pergunta correta seja: o que está ocupando o lugar que deveria pertencer à minha comunhão com Deus? Essa é a pergunta. Não espere começar um novo mês, um novo dia, uma nova semana para começar a orar e a ler a Bíblia. Não espere sentir vontade. Comece hoje. Abra a sua Bíblia hoje. Faça uma oração hoje. Se desligue das distrações e dê um pequeno passo em direção a Deus. Porque uma vida espiritual consistente não é construída apenas nos grandes momentos. Ela é construída nas pequenas decisões diárias que você toma, mas ninguém vê. E agora eu quero deixar uma pergunta para sua reflexão. Se você sabe que precisa se aproximar mais de Deus, o que exatamente está impedindo você de fazer isso? Pense sobre isso. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever neste canal. E nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.